Bom dia, nós vamos começar o nosso culto, Salmo 131, e esse salmo, ele fala qual é o estado do nosso coração ao nós nos colocarmos diante do Senhor, para participarmos realmente da comunhão, da mesa e daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Chegamos numa semana cansados, chegamos numa semana de bastante trabalho, e hoje, aqui no culto, é como se o Senhor estivesse preparando para nós uma mesa, recepcionando todos os seus filhos, para que nós possamos realmente ter essa comunhão no corpo de Cristo. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, a minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Vamos fazer uma oração? Pai, nós agradecemos porque podemos participar desses cultos e sabendo que o Senhor está no meio de nós, assistindo e também participando juntamente conosco dos cultos que nós fazemos. E agora, Pai, na presença também dos irmãos, daqueles que estão também em casa, Pai, assistindo o culto, que nós possamos realmente colocar o nosso coração, aquietar o nosso coração diante de Ti, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes nós estamos ansiosos em buscar coisas grandiosas, mas agora, Pai, nosso coração busca somente a Ti, Senhor, como uma criança. Pai, depende inteiramente, Pai, da sua mãe, assim também o nosso ser, a nossa vida, depende inteiramente do Senhor. Agradecemos por este culto e o fazemos, ó Pai, para louvor e adoração a Ti, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
dá-nos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Maranata. Ele vem me buscar, para o céu me levará, e o Cordeiro prometido voltará. Ele vem me buscar, para o céu me levará, e o Cordeiro prometido voltará. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue desta cruz. Tenho Consolador, sua graça e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue desta cruz. Tenho Consolador, sua graça e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e com Cristo para sempre vou morar. Glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue desta cruz. Tenho Consolador, sua graça e esplendor. Sou
liberto pelo poder do Senhor. És Deus e me conhece. És Deus e me conheces como sou. Sabes onde vou, o que penso e onde estou. Na minha vida inteira, tudo vês. Tua mão me segue em cada passo meu. Se subo aos altos montes, lá estarás. Se ao mar profundo for, lá também me encontrarás. Se subo aos céus como águia, lá estarás. Na mais distante terra, lá me encontrarás. És meu Deus, meu Pai, teu Criador. Tens o meu louvor, tens a minha vida. Vem provar-me, Pai. Conhece o meu pensar, conhece todos os meus caminhos. Vem guiar-me, Pai. Dirige o meu pensar, faz meu andar caminho eterno. Vem guiar-me, Pai. Dirige o meu pensar, faz meu andar caminho eterno. Jesus é a aliança. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para dele derramar.
Graça e paz a todos os irmãos que estão chegando e estão também entrando no online. Nós estamos começando um estudo sobre o que é a igreja. E até talvez no mês de dezembro nós vamos estudar o livro de 1 Coríntios. E hoje, já começamos um estudo, mas hoje eu vou recapitular aquilo que nós temos estudado e nós vamos falar como que nasceu a igreja de Corinto. Corinto é um livro que ele é muito interessante, o livro de Coríntios, porque ele fala várias coisas que acontecem dentro da igreja e de uma maneira como Paulo lidou com essas situações, tá? E isso vai servir para nós revermos algumas coisas que nós fazemos como igreja e parece que não tem muita coerência, parece que está fora daquilo que realmente foi ensinado que nós deveríamos fazer. Por exemplo, nós temos, quando Jesus deixou a grande comissão, ide fazer discípulos de todas as nações, antes disso, houve um episódio que em Lucas 10 e Mateus 10 também, que fala que Jesus enviou 72 discípulos, enviou 2 a 2. É interessante que Jesus poderia enviar os 72, porque ia espalhar melhor, mas uma das coisas que nós aprendemos no trabalho da igreja, que o trabalho da igreja ela é comunitária, ela não é individual. Tá? E essa é uma das coisas muito interessantes da palavra de Deus. E quando você chegar na casa de alguém, quando você chegar na casa, numa cidade, você chegar para alguma reunião, você diz assim: o reino de Deus está próximo. É interessante isso, o reino de Deus está próximo, né? Então, como aquele entendimento que nós sempre tínhamos, que Jesus vai voltar em breve, e nós temos que, essa música Maranata que nós cantamos, vem, vem Senhor Jesus, e que é urgente o anúncio do Evangelho, porque o tempo está chegando, tá? Então, as pessoas começaram a marcar a volta de Cristo, marcar o tempo da volta de Cristo, o ano da volta de Cristo. Mas nós aprendemos uma coisa muito interessante nesse versículo, que ela não significa, o reino de Deus está próximo, não significa cronológico, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a um tempo. Tá? Então a igreja esperou e Jesus não vinha. Por quê? O reino de Deus está aqui, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus significa, o reino de Deus está aqui. Aonde for anunciado o evangelho, o reino de Deus está ali. Para quem quiser, está ao alcance da sua mão, pode pegar. É isso que significa o reino de Deus está próximo. Aonde vocês vão anunciar o evangelho, esse reino, aquilo que a presença de Deus, a presença do reino de Deus está ali. Tá? Então é uma coisa que nós aprendemos desde o começo, nós começamos a aprender que o reino de Deus está próximo, que nós temos que anunciar, falar para as pessoas urgentemente do evangelho, porque a gente não sabe, Jesus pode voltar amanhã. Tá? Então foi isso que nós aprendemos. Mas o que ele quis dizer? Que aonde vocês vão, aonde os filhos de Deus estão, com a missão de anunciar o evangelho, ali o reino de Deus está. Olha só que interessante isso. Aqui no livro, eu entro aqui no livro que Paulo realmente é uma pessoa que entendeu muito bem isso, tá? E nós começamos aqui no capítulo 18 do livro de Atos. Eu queria fazer novamente a leitura com vocês, no versículo 1 a 11, como é que começou a igreja de Corinto. E ali nós queremos então estudar, junto com vocês, e agora também nos grupos pequenos, nós vamos começar a estudar o que é a igreja. A reestudar, talvez de uma forma bíblica, de uma forma que a gente pode discutir, a gente pode questionar, tá? As coisas que nós até hoje entendemos talvez de uma forma meio equivocada a respeito da igreja. E que a igreja deixou de fazer a sua missão.
que é ide e fazer discípulos de todas as nações. Tá? Esqueceu, deixou isso para programas, atividades, mas ela não está fazendo. E o anúncio do evangelho é comunitário, ela não é individual, não é os evangelistas, pastores, não é, ela é comunitária, é de toda a igreja. Isso nós vamos entender na igreja de Corinto. Capítulo 18 do livro de Atos. Acompanhem comigo, tá? Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Tá? Nós começamos então aqui que esses 3 versículos, 9, 10 e 11, são aquilo que eu gostaria de pensar junto com vocês. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Paulo não começou o ministério sozinho. Paulo não foi para missões sozinho. Ele foi junto com Barnabé, tá? E também levava João Marcos junto. Então, quem é que treinou Paulo para missões foi Barnabé. Então ele é um dos discipuladores mais importantes do Novo Testamento, depois de Jesus, foi Barnabé. Barnabé, ele saiu junto, começou junto, ele foi para Tarso, foi buscar Saulo para que ele começasse também juntos, né? Mas mesmo os apóstolos tinham receio de Paulo. Por quê? Porque ele era perseguidor da igreja e eles não sabiam realmente qual o caráter de Paulo, se realmente ele havia se convertido. Então Paulo, ele vai, Barnabé leva Paulo para apresentar para os apóstolos, dá testemunho a respeito de Paulo, tá? E depois, pela igreja de Antioquia, Barnabé e Paulo são enviados para as missões. Interessante, sempre 2 a 2. Tá? Depois foi Barnabé, João Marcos, e depois foi Paulo e Silas. Tá? Então, o trabalho, uma das coisas que eu falo, o trabalho missionário, o trabalho da igreja é comunitário. Não pensem que é responsabilidade só dos evangelistas, só dos pastores, não é. Ele é um trabalho comunitário. Toda a igreja está envolvida. Então, isso nós vamos entender no livro de 1 Coríntios, nós vamos entender isso. Lucas faz questão de descrever como o evangelho se espalhou
pelo estabelecimento gradual de centros de difusão ou fontes de influência em certos pontos de destaque espalhados por todo o Império Romano. Tá? Então, nós vemos que é verdade que algumas cidades que Paulo visitou, eram pequenas, insignificantes, mas não se pode dizer isso de Atenas, Corinto e Éfeso. Reconhece que Atenas teria pelo menos 10 mil habitantes, mas Éfeso tinha 500 mil habitantes. E Corinto, lá no seu auge, ele chegou perto dos 750 mil habitantes. Então, todas as 3 cidades eram importantes no Império Romano, localizados em torno do mar Egeu, enquanto Corinto e Éfeso também eram capitais da província. Tá? Aqui nós vemos, então, o mapa, tá? E nós vemos Corinto, tá? Corinto aqui, né? Corinto, Atenas, Éfeso, tá? Jerusalém aqui à direita, ali Nós temos aqui, então, nesse mapa nós temos, então, onde que era Corinto, Atenas ali, nós vemos Éfeso, tá? Essas cidades eram cidades realmente de grandes centros de difusão, tá? Tanto comércio como naquelas cidades. E também o que aconteceu foi que nesses centros também, Paulo tinha uma visão muito clara, que esses lugares poderiam ser grandes centros de difusão do Evangelho. Então, nós também, quando partimos para realmente espalhar o Evangelho, nós temos que ver também, dentro da nossa empresa, dentro dos locais, onde são centros locais onde o Evangelho pode se espalhar, tá? Então, Paulo, como ele fazia isso? É isso que nós vamos começar a trabalhar. Como é que começou essa igreja de Corinto? Tá? Então, nós temos aqui a segunda viagem missionária de Paulo nesse mapa aqui, tá? Onde ele sai de Jerusalém, nós vemos ele em Atenas, em Corinto, primeiro Atenas, depois Corinto, depois Éfeso, tá? Então nós vemos nessa segunda viagem missionária, onde Paulo ele visitou essas cidades, e nós vemos então como é que começou o Evangelho começou a se espalhar. Ok, Corinto. Corinto era uma cidade importante da Grécia, da região da Caia. Seus 2 portos faziam dela um centro de comércio da região do Mar Mediterrâneo. Tá? Se partindo de Corinto, o comércio se espalhava em todas as direções, o mesmo poderia acontecer com o Evangelho. Não só buscar nosso olhar pelos centros comerciais, pelos locais onde para nós é mais conveniente viver, é mais conveniente nós trabalharmos, tá? Mas o olhar de Paulo, o olhar missionário que a igreja tem que ter, são grandes centros, locais onde o Evangelho pode se espalhar, tá? É isso que nós temos, esse olhar que nós perdemos, esse olhar missionário, esse olhar de olhar para alguns lugares e falar assim, esse ponto, esse local é um ótimo lugar para o Evangelho se espalhar. É isso que Paulo tinha, essa visão que Paulo tinha, tá? Então, nós temos que a obra missionária não é uma loteria, vamos ver no que vai dar, vamos jogar sorte para ver no que vai dar. Quem sai para plantar igrejas, não sai para ver no que vai dar. É isso também outro ponto que a igreja perdeu, plantar igrejas, tá? Plantar pontos, tá? Pode ser no próprio bairro, pode ser em vários lugares, plantar igrejas, tá? Então, não sai para ver no que vai dar, nem tampouco deve se deixar levar pela intuição do que seja o melhor palpite. Não. A obra missionária não é uma loteria, tá? Então ele fala assim que a essência da vocação do apóstolo Paulo era plantar igrejas gentílicas, gentios, não judeus. E à luz do nascimento da igreja de Corinto, podemos perceber os elementos essenciais a uma estratégia missionária. Ok? Então,
as crianças vão começar a estudar sobre o que é missões, tá? E que missões não precisa você sair da sua cidade, ir para uma outra cidade, ir para um outro país para fazer missões. Missões você pode fazer no seu bairro, você pode fazer com seus amigos ali na escola, você pode fazer, os adultos podem fazer dentro do trabalho, no local de trabalho, tá? Nos locais de atividades sociais, ele pode fazer essa estratégia de realmente ser um missionário, tá? É isso que as crianças vão começar a estudar agora no culto infantil, tá? E esse ponto que missões e você, então as crianças também mais ou menos estão sintonizados em começar também a estudar a mesma coisa que a gente está estudando, tá? Ok? Então, estratégia missionária, qual que é a estratégia? Escolher grandes centros de difusão, tá? Versículo 1, nós temos estabelecer o contato com cidadãos comuns, Atos 18, 2 a 3, semear em solo já preparado, Atos 18, 4, e apresentar o evangelho puro, tá? Versículos 5 e 8. Depender absolutamente de Deus, 9 e 10. E consolidar o trabalho mediante o ensino sistemático da palavra de Deus. Isso é importante, tá? Fundamental. Então, escolher grandes centros de difusão. Corinto era um centro portuário responsável por todo o fluxo comercial da Grécia e da região do Mediterrâneo. O acesso era, além de fácil, praticamente obrigatório para os viajantes, em função das facilidades de abastecimento e para os comerciantes, tá? E nós temos também que mais dois fatores faziam de Corinto uma cidade estratégica. Primeiro, porque era uma cidade sem muitas raízes culturais e tradições religiosas diferentes, por exemplo, de Atenas, tá? Paulo esteve em Atenas, tá? Mas viu realmente, por causa da tradição, da cultura, como era difícil penetrar o evangelho, tá? Então, de Atenas, ele veio para Corinto, tá? Estratégias missionárias, então, nós vemos que quanto menos raízes, mais fácil a penetração de propostas novas. Uma das coisas mais difíceis é pregar o evangelho para quem já está cansado de ouvir, e vir à igreja cansado. Então, não tem aquela abertura. Já está arraigado só as raízes religiosas, as raízes que tem, tá? Às vezes fica impregnado de tal forma que a pessoa não se abre. Ela fica fechado no seu contexto, tá? E aqui, Paulo via em Corinto que ele não tinha essas raízes religiosas. Então, uma das coisas interessantes, porque Corinto ela foi destruída. Ela foi destruída no ano 146 a.C., e ela foi reconstruída novamente por Roma em 46 a.C. E Paulo esteve mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. Tá? Eu falei errado outra vez, 50 antes de Cristo não, 50 depois de Cristo, tá? Então Paulo mais ou menos nessa época esteve em Corinto. Então era uma cidade nova, que não tinha muitas raízes culturais ainda, porque ela é uma cidade que tinha sido reconstruída novamente. E raízes religiosas também não eram apegadas, tinha sim, depois eu vou falar do que ele tinha, uma das coisas que segundo, diz ali, por exemplo, aqui que eu quero falar, diz a respeito da saturação da imoralidade reinante em Corinto. A indústria do prazer sempre teria seus fregueses, mas pelo fato da cidade ser um porto preparado para cuidar bem dos marinheiros e viajantes. O que era Corinto? Corinto era a cidade onde tinha adoração a Afrodite, a deusa Diana dos Efésios, ali também. Eles adoravam. E tinha suas sacerdotisas, que se prostituíam por toda a cidade, tinham várias sacerdotisas. Então os viajantes que chegavam nessa cidade de Corinto, eles tinham facilmente uma noite de prazer, tá? Então eles tinham, mas também, com certeza, tinha pessoas ali também dizendo assim, por favor, apresenta-nos algo mais do que somente uma noite de prazer. Nós queremos ter
Estamos buscando algo mais. E o coração do homem muitas vezes busca isso, né? Porque dentro, querendo ou não, ele tem um vazio muito grande. Tá? Então, mesmo tendo todos esses prazeres que apresentava a cidade de Corinto, tinha pessoas que estavam buscando algo mais que isso. Então, nós temos também, segundo, estabelecer contato com cidadãos comuns. Olha só que interessante. Seu contato com Áquila e Priscila, como foi no começo da nossa leitura, foi estratégico, totalmente estratégico também. Quando? Primeiro, porque seria muito comum um novo comerciante aterrissar na cidade buscando melhores dias. É isso, você entra numa cidade, você entra num país, numa cidade assim, chegando lá e você se apresenta como um missionário metodista livre. Fala, não é por aí. Tá? Você tem que se identificar com a cidade, você tem que entrar primeiro, tá? E o que você sabe fazer? Ok? Então, Então, como um novo comerciante, como alguém que veio tentar realmente a vida naquela cidade. Então, Paulo também, ele entra nessa mesma perspectiva, primeiro, tá? Fazer contato com a cidade, fazer contato com as pessoas. Do que chegar lá e falar assim, eu vim aqui, vim abrir uma igreja e eu sou missionário metodista livre. Não é por aí. Tá? E outro, ele fala que segundo, ele precisava garantir o sustento dele mesmo. Ok? Por quê? Porque ele não era sustentado por nenhuma igreja. Então, por isso, ele foi fazer tendas. E encontrou ali um parceiro muito bom, também, talvez recém-convertido, Áquila e Priscila, que foram expulsos de Roma, tá? E vieram então para Corinto. E ali ele encontrou esse casal, Áquila e Priscila. E ali juntos, morou junto com eles também, e ele parece que eles eram do mesmo ofício. Então, Paulo já, desde a sua a mocidade, desde o começo, ele aprendeu a fazer tendas. Então, mesmo essas pessoas, tá, eles tinham que aprender algum ofício. Então, Paulo aprendeu a fazer tendas. Então, e finalmente, porque sendo comerciante agora, ele poderia penetrar mais fundo em relacionamentos, conquistar a predisposição favorável das pessoas e sem chocar de imediato com a mensagem da cruz de Cristo. Primeiro a identificação, quem é você, tá? O que você veio fazer, o que você veio oferecer, se misturar com o povo, se misturar com as pessoas, tá? E depois, então, construir, através desses relacionamentos, tá? Você tem uma forma mais efetiva de entrar e de falar com as pessoas. Tá? Então, outra forma também é semear em solo já preparado. Paulo, então, Paulo, em todas as cidades onde ele passou, ele foi à sinagoga. A sinagoga era uma reunião de grupos de judeus que se reuniam. Então, essas cidades que foram, que eles, depois da perseguição, eles se espalharam. E esses judeus, então, formavam sinagogas, grupos de homens, e onde faziam as suas reuniões. E Paulo, a estratégia de Paulo é que em todas as cidades ele foi à sinagoga, tá? Ou chamado de lugar de adoração para os judeus. Mas por que é que Paulo ia às sinagogas? Por que ele ia? Lá nós encontramos 3 tipos de frequentadores: os judeus, os prosélitos e os tementes a Deus. Então, os judeus, como sempre, eles estavam atrelados ao cerimonialismo e ao legalismo, os judeus, frutos da sua má interpretação da lei. Gente que, arraigado nas tradições convenientes e não só pouco simpáticas à pregação de Paulo, como também foram responsáveis pelo apedrejamento, pelos açoites, pelas perseguições
e dias de cadeia do apóstolo Paulo em cidades vizinhas. Foram judeus. Tá? E nós encontramos os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Eram mais aferrados ao judaísmo ainda. Por quê? Com certa lógica, eles se tornaram judeus por opção, não por nascimento. Algo como que naturalizar-se em outro país. Isso custava muito caro, pois renegavam a sua cultura de origem e ainda submetiam-se à circuncisão. Tá? É como se chegasse por um brasileiro e falasse para ele: agora você vai torcer para a Argentina. Você vai torcer para a Argentina, tá? E você vai ter que realmente mudar a sua... E queremos ver se você vai realmente ser fiel mesmo. Então, nós vamos cobrar de você. E ainda assim, para você provar que você realmente se tornou um torcedor argentino, tá? Então, você vai ter que fazer uma operação de fimose. Tem que fazer a circuncisão para provar. Olha só como era difícil. Então, os prosélitos eram aquelas pessoas que realmente buscavam, no judaísmo, né? Eles entravam com tudo mesmo, porque eles tinham que provar que eles eram. É mais ou menos isso. Como é que é difícil para um brasileiro, um torcedor brasileiro, se tornar um torcedor argentino. E tem que ainda provar que ele realmente é um torcedor argentino. Você faria isso? Por mais que você tenha mas você se submeteria? Os prosélitos se submetiam. Até a circuncisão eles se submetiam para provar que eles realmente tinham abraçado o judaísmo. Ok? E também tinha os tementes a Deus. Tá? Então nós encontramos aqui esse grupo, né? E exemplo, no Tito Justo, tá, ok? Os tementes a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Olha só, este grupo era caracterizado pela expectativa de algo a mais, uma vez que estavam saturados da vida corintiana, do estilo de vida corintiano, mas achava também que o preço do judaísmo, que o preço que o judaísmo pedia era alto demais. Então, em resumo, eles queriam o Deus dos judeus, a ética dos judeus, mas não queriam o fanatismo e a intolerância dos judeus. Esses eram os tementes a Deus. Isto é, para que se tornassem cristãos, bastava que Paulo pregasse para eles a mensagem da cruz. Parece que isso responde porque Paulo se expunha ao ridículo de ser expulso das sinagogas. Era lá que ele encontrava os gentios mais receptivos ao anúncio do evangelho e um prato cheio para quem tinha o objetivo de plantar igrejas gentílicas. Era lá dentro que ele encontrava. Então, ele semeava em solo já preparado. Ele ia nesses lugares. Tá? E nós temos também apresentar o evangelho puro. Apresentar o evangelho puro. Tá? Então, o judaísmo mal interpretado, tá? Com todos os seus excessos, seu legalismo, não conseguiu fisgar os tementes a Deus. Paulo apresentou Cristo como Senhor, e isso bastou. Paulo apresentou uma mensagem bem enxuta, não exigiu mais nem menos do que Deus exigia e exige. É isso que Paulo fazia, apresentar o evangelho puro. Olha só, o cristianismo é uma proposta muito mais radical, mas também muito mais simples. A justificação pela fé em contrapartida ao emaranhado sacrificial.
que exigia o judaísmo. A motivação interior para a obediência, em contrapartida ao legalismo hipócrita. A igualdade entre todos nivelados pela cruz de Cristo, em contrapartida ao sectarismo, tá? A limitação, tá? A intransigência arrogante do judaísmo. Eram alguns pontos que tornavam o cristianismo uma possibilidade mais honesta e penetrante àqueles que esperam bases sólidas para suas vidas. Quando nós apresentamos o Evangelho às pessoas, o que eles entendem? É uma proposta muito radical, mas ela é simples de entender? Ou nós complicamos todo esse processo? Paulo, ele apresentava o Evangelho puro, e o Evangelho é uma proposta simples. Ela é radical sim, mas ela é simples. E nós temos também depender absolutamente de Deus, depender absolutamente. Os primeiros resultados foram desfavoráveis, tá? E ele foi expulso das sinagogas e ele via que realmente o trabalho dia a dia não prosperava mesmo, tá? E Paulo começou a ficar desanimado com isso. A possibilidade de desânimo de Paulo era iminente, estava ali. Então Deus se apressa em estimular Paulo e faz de duas maneiras, providenciando resultados positivos, no versículo 8, e falando com ele. Principalmente essa segunda providência de Deus nos ensina algumas coisas sobre a ação missionária. Por exemplo, em primeiro lugar, a certeza da presença de Deus é um recurso inegociável para qualquer empreendimento no reino de Deus. Você tem certeza que foi o Senhor que realmente te orientou e te colocou para você fazer isso? Tá? Então, essa é depender absolutamente de Deus. Então, olha só, em Êxodo 33:15, tá? Depois da desobediência do povo, lá no deserto, então, Deus estava tão triste com eles, falou assim, eu não vou mais com vocês. Moisés, você vai agora sozinho encaminhar esse povo para a terra de Canaã, mas eu não vou com vocês. Deus estava muito triste mesmo com esse povo, pela desobediência deles. Então, Moisés começou a orar insistentemente pela presença de Deus. Tá? Se o Senhor não for, não mande que eu vá. Eu só vou se o Senhor for junto. Interessante. Eu só vou se o Senhor for junto. E nós, muitas vezes, tentamos fazer o trabalho da igreja, tá? Tô indo, Senhor. Tá? Mas o Senhor está junto? Está junto com você? Por quê? Porque você deve depender absolutamente da presença de Deus. E ainda Jesus deixou a sua promessa também. Eu estarei com vocês todos os dias. Estarei com vocês todos os dias. No momento certo, Deus faz com que Paulo lembre dessa verdade. Deus também se apressa em afastar o medo do apóstolo Paulo. Não temas, versículo 9. Não temas. Eu receio dizer que o oposto da fé não seja a dúvida, e sim o medo. O oposto da fé não é a dúvida, é o medo. O medo que nos impede de avançar, nos faz mais cuidadosos de nós mesmos do que da obra de Deus. Buscamos aquilo que é mais conveniente para nós mesmos, por causa do medo.
por causa das coisas que nós vamos enfrentar, tá? Se nós colocarmos dessa forma a divulgação do Evangelho. O medo nos convida, por exemplo, aos patamares onde nos sentimos mais seguros e deixamos de depender do livramento do Senhor. Isso é o medo que faz isso. Então, quando nós buscamos aquilo que é conveniente para nós, tá? É por causa do medo. É por causa do medo. Então, finalmente Deus faz com que o apóstolo Paulo, ele veja com antecedência o sucesso do seu ministério, das suas missões, do seu ministério. E diz no versículo 10, eu tenho muito povo nessa cidade. Deus se refere aos que já se haviam se convertido, mas também aos que ainda não haviam se convertido. Nós vemos a casa de Tício Justo, a conversão, muitos outros se converteram, mas ainda Deus coloca para ele a visão de pessoas que irão ser convertidos ali. Tá? Então esta é uma maneira de Deus manifestar a sua graça. Então a tarefa de Paulo era pregar e a de Deus trazer os seus de volta para casa. A tarefa de Paulo era pregar e de Deus trazer as pessoas de volta para a sua casa. A nossa tarefa é pregar e o Espírito Santo é que vai convencer as pessoas. É o Espírito Santo que vai trazer as pessoas para casa. Não dá para ir diferente disso, tá? Então, Paulo sabia muito bem disso. E em último, é consolidar o trabalho mediante o ensino sistemático da palavra de Deus. Aqui eu gostaria de frisar algumas coisas que são fundamentais mesmo para nós entendermos o que está acontecendo, e que nós temos entendido de forma errada. O que Paulo ele ficou fazendo em Corinto durante 18 meses, 1 ano e meio. O que Paulo ficou fazendo? Porque ele termina dizendo que Paulo ficou em Corinto durante 1 ano e meio. O que ele fez lá? Tá? Em Atos 18:11 afirma que ele ficou ensinando a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus. Tá? Então, uma das coisas que é fundamental, tá, para o amadurecimento, para que a igreja cresça, para que a igreja se torne discipuladora, faça discípulos, tá? É um ensino sistemático da palavra de Deus. As igrejas precisam aprender sistematicamente a palavra de Deus. Então, e o discipulado faz parte do processo do missionário. O discipulado faz parte do processo missionário. Olha, ouçam bem isso aqui, tá? Olha só. Algumas considerações que eu vou fazer aqui. A primeira diz respeito ao público-alvo para o discipulado. Quem é o público-alvo para o discipulado? Geralmente, nós ouvimos e aprendemos a falar em discipulado hoje, aquilo que envolve cristãos maduros na fé, conduzindo cristãos infantis à maturidade. Então isso diz que o público-alvo do discipulado é o convertido. Mas a Bíblia, ela ensina que o alvo do discipulado é o não cristão. É o não cristão. Por exemplo, a segunda fase, tá? Então, a segunda são as fases do discipulado. São 4 fases, as fases do discipulado que nós aprendemos biblicamente. A primeira fase é o testemunho, que visa conduzir as pessoas à conversão.
Primeira fase, levar as pessoas à conversão. Segunda fase do discipulado, vem a fase da integração, que pretende fazer o convertido se comprometer com o corpo de Cristo, a fazer parte da igreja, a ser membro do corpo de Cristo. Segunda fase é a integração. A terceira fase é a fase da maturidade, que implica em estabelecer, à luz da palavra de Deus, um alicerce sólido para a vida cristã do recém-nascido. Maturidade. Ela precisa ser acompanhada. Não precisamos, uma pessoa se converteu, você deixa na igreja, ele participa dos cultos, mas ninguém acompanha ele. Ninguém anda com ele. É isso que falta na igreja. Por quê? Por causa do medo. Saber que entrar na vida de uma pessoa implica em muito tempo, implica em desgastes. Então é mais conveniente para mim colocar ele no programa da igreja, no programa da escola dominical, grupos pequenos, mas eu não trabalho com ele, não discipulo. Se alguém quiser discipular é o pastor. Não, é a comunidade. É a comunidade que precisa discipular. E nós temos então a última fase, que é a fase da reprodução, quando o discípulo passa a fazer discípulos. É isso que é discipulado. É isso que é discipulado. Então, a pergunta acerca de quanto tempo demora cada fase não tem resposta exata, não existe isso. Pois cada fase pode levar dias, talvez anos. Mas as duas primeiras, por exemplo, podem levar minutos. Olha só como é que que nós estamos falando de igreja simples, nós estamos falando do discipulado, retomar o caminho do discipulado que nós esquecemos. Retomar o caminho do discipulado. Tá? O que nós temos aqui a aprender nesse estudo é que Paulo, ele estava preocupado em alcançar cidades que poderiam servir de polos de difusão do evangelho, e com certeza Corinto era uma delas. Nossa cidade de Campinas é um grande centro de difusão do evangelho. Seu trabalho seria um grande centro de difusão do evangelho. Como nós podemos trabalhar? O Dalton colocou outra vez sobre o trabalho lá da Nipo. Também é um local onde, se nós tivermos a visão realmente correta, seria também um centro de difusão do evangelho. Então, nós temos aqui que Paulo ele ensina que quanto maior a identificação entre o mensageiro e o ouvinte, maior a possibilidade de êxito na comunicação. Daí a sua preocupação em estabelecer pontes com o seu público, associando-se aos cidadãos comuns. É isso que Paulo fazia. Primeiro é o nosso relacionamento. Nós temos que nos apresentar para as pessoas, tá? E ali então criar pontes. Desse pontes de relacionamento que começa a divulgação do evangelho. Primeiro começa assim. Você não vai chegar e falar assim, eu queria, já vou apresentando a mensagem da cruz, sem as pessoas te conhecerem, sem saber quem você é. Tá? E nós temos também, parece que Paulo se expunha ao ridículo de ser expulso das sinagogas. Era lá que ele encontrava os gentios mais receptivos ao anúncio do evangelho, um prato cheio para quem objetivava plantar igrejas gentílicas. Olha só, tá?
semear em solo já preparado. Semear em solo já preparado. Nós temos vários locais onde as pessoas já ouviram, tá? Ou pelo menos têm uma noção, participaram de algumas igrejas, mas estão confusas. Tiveram seus traumas, passaram por dificuldades grandes nesses lugares também, tá? E enquanto nós não retomarmos esse caminho, nós vamos sempre ficar vendo as pessoas. Mas nesses lugares, ontem nós fizemos uma reunião, foi muito boa, uma reunião evangelística, tinha 12 pessoas. A Lina, lembra da Lina? Ela se mudou para Betel e ontem ela convidou os seus familiares para participar. Tá? E ali são pessoas que, alguns passaram por igrejas, outros não, agora se decepcionaram. E ali então foi um local onde a gente pode criar pontes, criar locais onde as pessoas podem realmente conhecer o Evangelho puro. O Evangelho puro. O que é o Evangelho puro? Por isso que a palavra de Deus precisa ser ensinada, precisa ser compreendido. Não na nossa conveniência, mas o que realmente a palavra de Deus fala, nos ensina. Parece que Paulo chegou a Corinto e sabiamente apresentou uma mensagem enxuta. E no embate entre o cerimonialismo judaico, a intransigência dos judeus legalistas e o cristianismo puro e simples, Deus saiu na frente. Tá? Lembra dessa palavra? Cristianismo puro e simples. Nós complicamos tanto. Tá? E a visão de Paulo, em síntese, é apenas uma maneira de Deus afirmar que está no comando, o trono está ocupado e o céu não há surpresas. Qualquer um que se aventure a empreendimentos missionários deve, portanto, verificar se a dependência de Deus está na mochila. Tá? Nós depender absolutamente de Deus para anunciar o Evangelho. E parece que Paulo ficou em Corinto o tempo que julgou necessário para cobrir as 4 fases do discipulado. 1 ano e meio. Deixar o campo missionário sem ter a certeza de que as bases estão plenamente estabelecidas é coisa de irresponsáveis. E isto o apóstolo não era. Essa palavra aqui me pegou muito. E Deus falou muito comigo, tem tratado da minha saúde, tá? E eu resolvi ficar. O ano Deus falou comigo e eu estava decidido até o final do ano me aposentar, mas eu vou ficar. Eu vou preparar pessoas para continuarem o ministério aqui na igreja. Eu vou tentar fazer o que Paulo fazia. Então, preparar as pessoas que vão ser as bases, que vão dar continuidade no trabalho da Imel Camp. Então, em vez de me aposentar no final deste ano, eu vou prosseguir até onde eu puder. Mas eu quero as bases, estabelecer as bases, preparar as pessoas para darem continuidade. Aquelas pessoas que Deus tem levantado para o ministério pastoral, para missionários. Então, é isso que eu gostaria de estar. E essa mensagem também falou muito comigo. Deus falou assim que sem deixar o campo missionário, sem ter certeza de que as bases estão plenamente estabelecidas, é coisa de irresponsável. E isto o apóstolo não era. Ficou 1 ano e meio e preparou. E essas bases que Paulo ensinou aqui, as dificuldades que ele encontrou na igreja de Corinto, são as dificuldades que nós temos, mas nós não respondemos claramente isso. E é isso que eu convido a vocês. Agora, nós vamos começar esse estudo da igreja de Corinto em grupos pequenos, então que participem,
tá? Dos grupos pequenos, porque é aqui que nós vamos ver a prática disso, no nosso contexto. Como é que vai fazer isso? E nós vamos estudar a igreja, o estudo de Corinto, da igreja de Corinto, a partir do terceiro domingo começa o estudo. Eu vou entrar no livro de Corinto e eu vou tentar explanar o livro de Corinto, capítulo por capítulo, tá? Até o mês de dezembro, até o final de dezembro, talvez. Ok? Então, é isso que eu gostaria agora. Nessa semana, eu gostaria que cada um, tá? Todos pudéssemos colocar nesses grupos pequenos que foram divididos. Então, nós temos sido convidados a participar desses grupos pequenos porque nós vamos colocar isso em prática. Tá? Juntos, nós vamos tentar entender, responder os questionamentos e colocar em prática aquilo que nós temos aprendido na mensagem da palavra de Deus. Ok? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós agradecemos, porque a Tua palavra é pura e ela nos ensina que ela é simples. E queremos, ó Pai, dessa forma também, como o apóstolo Paulo, Pai, olhar para a nossa cidade, olhar para os locais onde nós trabalhamos, onde nós temos amigos, onde nós temos atividades sociais, e olhar ali e junto com o Senhor, ó Pai, nós estabelecermos esses locais também como centros de difusão da palavra de Deus. Pai, tira-nos esse medo que nós temos dessas atividades, porque achamos, ó Pai, que vai nos trazer muitas dificuldades e nós não queremos nos comprometer. Novamente, ouvindo a palavra, Pai, nós possamos nos comprometer contigo, Senhor, sabendo que nós dependemos absolutamente do Senhor. Nós pregamos a palavra, nós ensinamos a palavra e é o Senhor quem realmente traz as pessoas para ti, Senhor. Pai, nós sabemos e também queremos ter a certeza de que o Senhor está nos enviando e que o Senhor está conosco, Pai. Agradecemos por mais este culto, esta palavra, e oramos, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Transforma os nossos corações, as nossas vidas, e nós queremos dessa forma agradecer por tudo, orando em nome de Jesus. Amém.